Mais uma vez nos encontramos aqui, né? Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Este é o canal Pregador MR. E estamos aqui em mais uma oportunidade de trazer a palavra do Senhor, né? Mais um estudo, mais um momento de ensinamento da palavra do Senhor para mim e para você que está aí, né, nos assistindo. Né? Desde já, se você ainda não é inscrito, peço a você que se inscreva, nos ajude, gente, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, amém, gente? Para que o nosso canal venha se fortalecer ainda mais para a glória do Senhor. Contribua aí com o seu, né, a sua inscrição, em nome de Jesus. Correto? Então vamos lá para o ensinamento da palavra de Deus. Nós estamos... Essa é a terceira parte do estudo Gênesis, o mistério da criação. E hoje nós vamos falar sobre os frutos da terra, né? Os elementos que foram criados depois, né, da separação das águas. E nós paramos no versículo 8. Foi o último versículo que nós lemos. Então vamos lá. No partir do versículo 9 diz assim a palavra do nosso Deus para a glória do seu nome. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Olha só, pessoal, vamos analisar aqui. Eu peço a você que tenha sensibilidade, né, junto ao Espírito de Deus, para compreender aqui os fatos, né? Porque às vezes a gente lê assim os acontecimentos, já imagina, né, aquilo que você está lendo como se você estivesse vendo, né? Porque como a palavra está dizendo aqui, parece dar uma ideia de que Deus já havia brotado já as plantas, as árvores, cada um segundo a sua espécie. Você já imagina ali no terceiro dia, né? Que aqui é o terceiro dia, já Deus criando tudo e a terra totalmente verde. É o que parece, é o que dá uma ideia. Mas, gente, olha só. A partir desse texto aqui, desse versículo que nós estamos lendo, até a criação dos seres vivos, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. De que tudo que Deus havia criado ou produzido sobre a terra, gente, não apareceu de imediato. Gente, preste bem atenção e analise bem o que você vai, né, ouvir ou o que você vai ler. Tudo que Deus criou aqui foi através da sua palavra. A palavra é que criou. Então, necessariamente não era, não precisava, não era necessário que as coisas, né, imediatamente, como um passo de mágica, passassem a existir. Deus chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. Então essa é a natureza do verbo. Essa é a natureza da palavra de Deus. E esta foi a natureza que Deus utilizou aqui na sua criação. Amém? Nada apareceu como um passe de mágica. Nada apareceu como se instantaneamente. Pelo menos os elementos sobre a terra. E nós vamos ler e vamos concluir isso. Quero que você preste atenção, tá? E analise aquilo que você está ouvindo, está lendo. Porque se você prestar atenção aqui, no versículo, né, no terceiro dia, no caso, quando Deus começou a produzir as sementes, para que as sementes, para que as árvores, para que as plantas, elas possam brotar, necessário é o quê? Luz e água. Concorda comigo? Então, isso já desde o princípio, esta é a ciência da palavra, correto? A sabedoria, ela trabalha, ela funcionou e ela funciona de uma forma que nós venhamos realmente ter uma linha de raciocínio de boa compreensão. Então as coisas não aconteceram assim, porque até então, olha, se uma planta para poder brotar da terra,
ela precisa de água e luz. Onde é que estava aqui a luz? Ah, mas a luz já existia, mas não era luz que necessariamente precisava, né? A terra precisava para poder produzir. Não era dessa luz, que até então era o verbo, era a manifestação da palavra. Ainda não havia o elemento necessário para que as coisas pudessem acontecer sobre a terra. Eu estou me referindo ao sol. Não havia sol. Havia a presença de Deus, mas não havia o sol sobre a terra. E muito menos a água. O senhor acabou de pregar no vídeo passado que a terra foi batizada, que as águas caíram, mas as águas elas escorreram, elas foram para um só lugar. Entende? Então a terra, ela, por mais que a terra recebesse aquela água, ela não ficou totalmente, digamos assim, pronta para que viesse a brotar os seus frutos, a dar os seus frutos até então. Então não havia luz e não havia água no solo da terra. Amém, pessoal? Entenda isso. Então como é que as plantas ou as árvores brotaram, sem esses elementos tão necessários? Então o que eu quero dizer para você é que quando Deus deu ordem à terra, produz a terra, Ele criou através da sua palavra substâncias sobre a terra para que ela pudesse frutificar, mas no seu tempo. A terra já havia recebido a palavra, a ordem da palavra para produzir. Então ela começou a produzir substâncias para que no momento certo, na hora certa e adequada, ela pudesse brotar. Então, preste atenção que no decorrer de todos esses acontecimentos aqui, vocês vão ouvir Deus criando, mas ainda não surgindo esses elementos sobre a terra. Então acompanhe comigo, gente, preste atenção, junto ao teu coração e o Espírito de Deus para ver essa compreensão. Então, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, a semente. E assim foi, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então, o que estava na terra, o que o verbo havia criado e dado ordem para a terra produzir foi a semente. Então a semente já estava ali para germinar. E foi à tarde e amanhã, o dia terceiro. Então continua, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Esse já é o quarto dia, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E o Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi à tarde e amanhã o dia quarto. No quarto dia da manifestação do verbo, ele criou os elementos, o sol e a lua, para trazer a identificação, para podermos, assim, no caso, identificar o dia e a noite através desses elementos. Então foi a partir desse quarto dia que o dia passou a ser contado como nós conhecemos. Amém? Entenda isso. Mas a terra ainda estava sem os seus elementos. Deus havia criado, como eu disse, lá no terceiro dia, as sementes sobre a terra, havia dado ordem à terra, havia criado, porque pela sua palavra ele chama a existência, então já estava ali para produzir, mas ainda não brotara. Amém, gente? Acompanhe esse raciocínio. Depois Deus criou o sol e a lua e colocou nos seus lugares para que eles pudessem, pela determinação da palavra de Deus, cumprir os seus, o que foi determinado sobre eles. Então, a partir do quarto dia, passou-se a se contar então os dias. Aí sim, passou a haver a identificação não só da manifestação da luz do verbo, mas sobre a terra a luz do sol e a noite para a lua.
Então vamos lá. Esse foi o quarto dia. Então a partir do quinto dia, aliás, a partir do quinto dia, Deus começou a fazer e continuar a sua produção sobre a terra. No versículo 20, disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, e as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a árvore de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. E foi a tarde, amanhã, o dia quinto. Amados, e a terra ainda permanecia sem os seus elementos. E com as águas também funcionou da mesma maneira, amados. Deus, ele não fez surgir a baleia do nada. Deus, ele não criou os elementos das águas do nada. Ele criou através da sua palavra. Ele determinou. Ele mandou que as águas produzissem os elementos que ele havia citado. E assim criou Deus esses elementos pela sua palavra. Mas as águas ainda iriam produzir esses elementos. As águas ainda iriam produzir esses elementos através das substâncias que ela mesma produziu para criar as suas espécies. Amados, isso foi de forma o quê? Moderada. As coisas não aconteceram de um dia para o outro. Amém, gente? As águas obedeceu a palavra de Deus e começou a produzir os seus elementos para a formação dessas espécies. Mas Deus havia criado pela sua palavra, porque Ele chama a existência. Amém? Necessariamente não era para acontecer de forma imediata, de forma repentina, como um passe de mágica, não. Houve um processo, amado. Houve um processo. Como tudo na nossa vida, há um processo, né? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, as coisas não acontecem de forma instantânea. Mas quando nós cremos no nosso coração, nós também chamamos a existência. E a palavra começa a processar. As coisas já aconteceram porque nós cremos, porque a palavra de Deus garante. Amém? As coisas na sua vida, mas existe um processo. Nada acontece de um passe de mágica. Nada acontece de um dia para o outro. A não ser alguma coisa que Deus necessariamente precisa fazer de um dia para o outro, como uma cura, como um milagre, como uma operação de maravilhas. Mas muitas coisas na nossa vida são produzidas, amém, processadas pela palavra. Mas elas já aconteceram porque nós cremos. É assim que funciona o poder de Deus. E assim Deus, Ele criou todas essas coisas. Então Deus criou as sementes, criou as espécies, né, sobre a terra para que brotasse, mas ainda não havia surgido. E sobre as águas Deus também ordenou, mas ainda não havia elementos concretos. Havia uma produção, um processo de criação, mas a palavra de Deus já havia decretado. E você vai entender por que eu estou falando isso depois. Segura aí essa ideia e acompanhe comigo. Continua assim a palavra do Senhor. E disse Deus: produza a terra, alma vivente. Aqui já está falando da criação dos seres viventes, né? Não, sobre a terra, no caso, especificamente, né? Porque os seres da água, ela mesma produziu. Então ele disse Deus: produza a terra, alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: bom, antes de nós entrarmos no processo da criação do homem, aqui continuou sustentando e dizendo: Deus criou os seres viventes, mas ainda não havia elementos sobre a terra. Amados, mais uma vez, a palavra de Deus criou os elementos, os seres viventes, os animais, pela sua palavra. Mas ainda não havia surgido. Que coisa interessante, olha só, da mesma forma que a terra recebeu a ordem da palavra para
produzir as sementes, também ele recebeu de Deus a ordem para formar os animais, mas ainda não havia formado. Que coisa! E você vai entender isso. Por que eu estou falando isso? Você vai chegar na mesma conclusão que eu cheguei. Deus havia criado pela palavra, mas ainda não havia elementos. Continuando. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Parando um pouco por aqui, amados, vou falar uma coisa para você que talvez para você seja uma tremenda novidade. Não se espante por aquilo que eu vou falar, porque você vai chegar na mesma conclusão que eu cheguei. Amados, assim como Deus não criou, ou seja, ainda não havia formado as plantas sobre a terra, as árvores sobre a terra, apenas deixado a ordenação para que a terra produzisse, né? E assim também os animais, com o homem foi completamente diferente. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus, para criar as sementes e para criar os animais, ele ordenou a terra para produzir. Mas com relação ao homem, ele mesmo criou. Por que Deus, ele mesmo criou o homem? E ele criou macho e fêmea. Mas, amados, entenda uma coisa. Quando Deus criou aqui, no versículo 26, o homem, ele não criou no pó. Amados, primeiro Deus criou o homem em espírito. A criação do homem aqui, quando Deus disse façamos, é porque ele mesmo, amém, usou das suas substâncias. Ele mesmo usou dos seus elementos. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Esses são os elementos que existem no homem. Ainda não são os elementos da terra. Deus aqui ele não criou o homem do pó. Em Gênesis capítulo 1, ou versículo 26 de Gênesis, ele não criou o homem do pó. Ele criou o homem em espírito. Por isso que Deus, ele disse, façamos. E Deus criou o homem em espírito à sua imagem e semelhança. Ou seja, com os elementos que havia nele, em espírito, Deus criou o homem. Por isso que ele disse a sua imagem, conforme a sua semelhança. Amém, gente? E você vai entender por que eu estou falando isso. Ah, mas Deus deu ordem. Sim, Deus deu ordem, como deu ordem à terra, como deu ordem às águas, para obedecerem o que ele havia dito. E obedeceram, com o seu processo de criação, de formação, obedeceram. Mas com o homem, Deus ele criou o espírito e deu ordem ao espírito. Por isso que a Bíblia fala macho e fêmea, porque em espírito ele criou o homem com este propósito, de os tornar macho e fêmea. Mas no seu tempo e na sua hora, amado. Aleluia. Primeiro ele fez o homem e depois a mulher. A mulher não foi... Deus não teve a ideia de criar Eva depois, não. Deus não teve a ideia de criar Eva depois, não. Deus já havia determinado, criado em espírito, aleluia, o homem ser macho e fêmea. Porque o homem ser criado por Deus, ele é macho e fêmea. Amém, gente? Entende isso? Aleluia. E deu ordem, multiplicai, enchei, dominai. Observe que antes mesmo de Deus formar o homem do pó, a palavra de Deus já havia sido decretada sobre ele o que havia de acontecer. Já havia decretado sobre ele para que ele obedecesse a sua palavra. O homem, quando ele veio já com este processo de criação, de multiplicação e de encher a terra. Até aqui, amados, a terra continuava sem os seus elementos, inclusive sem o homem.
Deus, aleluia, só havia criado tudo até então através da sua palavra. E parou por aqui. O homem foi o último, né? Dá a impressão, porque veja bem o que eu vou dizer para você. Lá em, se eu não me engano, não me vem aqui a ideia, mas no próximo vídeo aqui eu vou trazer para você o versículo que fala que Deus, ele criou o homem como a primícia de toda a sua criação. A primícia de toda a criatura. Então, amados, a palavra nos ensina que o homem, ele é primeiro em tudo. Então, jamais, amado, acompanhando esse raciocínio da palavra de Deus, de que nós somos a primícia de toda a criação, ele jamais poderia surgir na terra por último. Aleluia! Não é assim que a sabedoria funciona. Não é assim que a palavra de Deus funciona. Existe um processo de sabedoria. E este foi o processo de sabedoria. Apesar de Deus criar na terra, dar ordem à terra, ainda não havia os elementos. Dar ordem à água, mas ainda não havia os elementos. Aleluia. E o homem ele criou em espírito. Amém? No sexto dia. Então o último se tornou sendo o primeiro. Você vai ver. No versículo 26, quando aqui é o sexto dia da criação, porque Deus descansou no sétimo, e foi o último dia do trabalho de Deus, foi feito o homem, mas em espírito. Então a terra continuava vazia. A terra ainda continuava sem os seus elementos, continuava sem os elementos que Deus havia criado. A água já estava processando, a terra já havia recebido a ordem da palavra de Deus, já havia recebido as substâncias necessárias para produzir semente e os animais, mas ainda estava em silêncio. A terra ainda estava vazia. A terra ainda estava sem os elementos que Deus havia criado. Com formação. Porque Deus primeiro criou através da sua palavra e depois deu forma. Então nós vamos chegar a essa conclusão daqui a pouco. E disse Deus, eis que vos tem dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e a toda árvore em que há fruto de e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e toda árvore dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, lhe será para mantimento. E assim foi, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Então os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar você aí com esta pulga atrás da orelha. Porque você vai, se continuar se perguntando e já estar até aí, já me criticando e já dizendo que eu estou falando besteira. Mas, amados, preste atenção. Esteja com o teu coração e seus ouvidos sensíveis para entender, amém? O processo. Porque a partir do versículo 4, a formação do Jardim do Éden vai explicar o que eu estou falando. E você vai compreender de forma detalhada o porquê que eu estou dizendo isso. Amém? Mas isso vai ser para o próximo vídeo. A glória do Senhor. Até então, o que eu estou sustentando é isso. E que você venha sustentar. Se você tiver curiosidade de ler, você pode até chegar à conclusão que eu estou falando aqui juntamente comigo, antes mesmo de assistir o próximo vídeo. Se você tiver curiosidade de ler aqui a partir do versículo 4, você vai entender o que eu estou falando. Amém? Até o final dele. Então, amados, Deus havia criado o sol e a lua e colocou lá. Então, os únicos elementos fora os que estavam e poderiam estar sobre a terra é o que já havia sido formado. O sol e a lua, que Deus já havia colocado no seu lugar. Mas todos os outros elementos, amados, plantas, árvores, toda espécie de semente, toda espécie de animal, inclusive o homem, não estava sobre a terra ainda. Os elementos da terra ainda não haviam sido surgido. Apenas a palavra de Deus havia dado ordem.
a terra e a água. Correto? Porque nós vamos entender que a terra ainda não estava totalmente pronta para receber esses elementos. Ainda não estava. E você vai entender por quê. Mas a princípio é isto, e que você venha, né, junto ao Espírito de Deus. Se você quiser, eu aconselho a você a ler o versículo, a partir do versículo 4, atentamente, né, seguindo os passos que eu estou aqui transmitindo para você, você vai entender o que eu quero dizer. Você vai entender que o homem foi formado do pó da terra como primícia. Ele foi o primeiro elemento a ser criado. Antes de qualquer coisa. Antes de tudo. Foi o primeiro elemento que surgiu sobre a terra. Antes dos animais e das plantas. Amém? E você vai chegar a essa conclusão em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Deixe o seu like, se inscreva, né? Compartilhe, amados. Em nome de Jesus, nos ajude para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.